E aí? Ei pessoal, o mês de junho foi um mês eleito em todo o mundo para ser comemorado o mês da diversidade e da visibilidade da comunidade LGBTQIA+. E pensando nisso, nós aqui do canal iremos criar uma série de vídeos ao longo desse mês para explicar mais sobre essa temática, que muitas vezes pessoas têm dificuldade em entender, têm muitos preconceitos, e a gente está pensando em tentar ajudar você a entender um pouco mais de nossa comunidade. A sexualidade sempre foi um tabu na nossa sociedade, principalmente quando se trata de padrões de comportamentos impostos pelo um grupo dominante. Pensando nisso, a gente trouxe para vocês, no nosso vídeo inaugural sobre a temática, o significado da sigla LGBTQIA+, e o que cada letrinha dessa representa. E seu histórico de evolução. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro é que sempre existiu pessoas LGBTQIA+, na humanidade, mas foi apenas no século XX que nós, enquanto movimento social e político, conseguimos nos organizar. Desde que o mundo é mundo, existe sapatão, viado, bissexuais, pessoas trans e as demais pessoas de nossa comunidade. Sendo assim, vamos fazer um recorte temporal e espacial, onde a gente começa a se desenvolver enquanto movimento. A partir dos anos 60 nos Estados Unidos, homens gays e mulheres lésbicas começaram a se organizar a fim de tentar coibir as ações policiais e repressivas nos seus locais de encontro, os bares e os pubs que eram clandestinos destinados à nossa comunidade. Dessa forma, principalmente em São Francisco e Nova York, nossa comunidade começa a se insurgir contra o status quo. É nesse momento que surgem os GLS. GLS foi a primeira sigla a representar o movimento político e social que representa a nossa comunidade. O significado de cada letra significa gays, lésbicas e simpatizantes. A letra G, dentro da sigla GLS, representa nós, homens homossexuais, que sentimos atrações sexuais por outros homens. Dentro da comunidade LGBTQIA+, nós somos os mais privilegiados e os que são mais aceitos dentro da sociedade. Isso é importante deixar claro, porque os demais segmentos questionam muito sobre qual é o nosso papel dentro da comunidade. A palavra gay é uma palavra moderna para explicar a homossexualidade masculina, que já foi se referida como sodomistas, como transviados, como bicha, gay, boiola, mas dentro do movimento nós pegamos essa palavra que lá atrás era uma coisa pejorativa e as empoderamos. Então, G representa homens gays. A letra L representa as lésbicas, que são mulheres que sentem atração sexual por outras mulheres. Assim como a comunidade gay, a comunidade lésbica também sempre possuía nomes pejorativos para as designarem, como fancha, caminhoneira, bolachuda, entre outros. Mas a origem do termo lésbica está associada lá no passado à poetisa Safo, que vivia na ilha de Lesbos, daí vem o nome lésbica. Muito se fala sobre como Safo era uma mulher livre, de como ela fazia seus sarais rodeada de mulheres, e muito se questionou sobre sua sexualidade. Então, essa palavra foi algo também, assim como gay, que foi empoderada. O S representa os simpatizantes, que são todas as pessoas simpatizantes com a causa, mas que não são gays nem lésbicas. E vale ressaltar que essa foi uma forma de invisibilizar toda a diversidade da comunidade LGBTQIA+. Porque uma vez que se você não é lésbica, se você não é gay, eles te dão apenas essas duas opções. É interessante ressaltar que é a primeira vez que a gente também vai se discutir pessoas que não pertencem à comunidade LGBTQIA+, mas que dão suporte, seja financeiro, seja a partir de uma ajuda de luta. Nesse primeiro momento, essas pessoas se encontram aí. Porém, como eu já disse para vocês, começou a se ter muito conflito dentro de nossa comunidade, porque as pessoas trans, por exemplo, não admitiam que elas eram consideradas simpatizantes. Elas eram pessoas orgulhosas e queriam constar dentro de nossa comunidade. Vale ressaltar que duas mulheres trans foram as pioneiras na revolução de Stonewall, o que nos ajudou em muito a revolução LGBTQIA+. E elas, com todo o direito, queriam fazer parte da nossa sigla. A partir daí, a sigla GLS evoluiu para a sigla GLBT, incluindo pessoas bissexuais, pessoas transexuais e pessoas travestis. Porém, as lésbicas ficaram inconformadas com a falta de protagonismo que elas tinham dentro da comunidade, com toda a razão. Elas eram colocadas à parte dentro dessa luta e elas reivindicaram maior visibilidade. Nesse momento, evoluiu-se novamente da sigla GLBT para a sigla LGBT, sendo que a letra G
deixou lugar para a sigla L. Dentro da nova sigla, a gente adicionou duas novas letras, o B e o T, sendo o B para pessoas bissexuais, que são homens e mulheres que sentem atração sexual por homens e mulheres, e a letra T, que representam pessoas trans ou travestis, que são pessoas que não se identificam com o gênero de nascimento. A letra T geralmente é que mais confunde as pessoas que não pertencem à comunidade. Por quê? Vamos fazer um exercício. Você nasceu com piu-piu, porém, quando você olha para o seu piu-piu, você não se sente essa pessoa com esse piu-piu, porque na sua cabeça você queria ter uma vagina. Então, você vai fazer uma cirurgia de redesignação para se tornar uma mulher. Assim como se você nasceu com uma vagina, você olha para sua vagina, e principalmente para os seus seios, e você não se sente confortável. Você então irá fazer essa cirurgia para se redesignar. Mas antes de mais tudo, vale ressaltar que você não necessariamente precisa fazer uma cirurgia de redesignação para você ser considerada trans ou travesti. Exatamente, isso é muito bem colocado, porque e como eu expliquei, parece que só quando você faz a transição que você é considerado uma pessoa trans. Pessoas trans nascem trans. Mas, assim como as lésbicas reivindicaram maior espaço dentro da comunidade, as demais pessoas de nossa comunidade começaram a se sentir excluídas e reivindicaram mais espaço. Nesse momento, nós evoluímos da sigla LGBT para a sigla LGBTQIA+, para dar conta de toda a diversidade e de toda a beleza que nós temos em nossa comunidade. Dentro dessa nova sigla, o que representam os queers? Queers são pessoas que transitam entre o gênero masculino e feminino, ou outros tipos de gênero onde o binarismo não se aplica. A evolução dessa sigla está associada à teoria queer, um movimento intelectual e acadêmico onde a gente tem a Beatriz Preciado e a Judith Butler como uma das suas maiores representantes, que vai justamente estudar as performatividades de gênero, falando que gênero é uma construção social. A letra I, na nossa atual sigla, representa pessoas intersexuais, que são pessoas cujo desenvolvimento sexual e corporal não se encaixa na norma binária. E quando eu falo de desenvolvimento sexual corporal, eu estou falando de expressões hormonais, genitais, cromossômicas e características biológicas em geral. Já a letra A da nossa atual sigla representa pessoas assexuadas, que são pessoas que não sentem atração afetiva ou sexual por outras pessoas, independente do gênero. E para finalizar a nossa atual sigla, nós temos o mais, que representa toda a diversidade que não consta nas letras anteriores, como, por exemplo, a letra P, que representa as pessoas pansexuais. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo para uma série de vídeos com o objetivo de celebrar esse mês maravilhoso e trazer um pouco de informações para vocês sobre a nossa comunidade. E nesse momento, mais do que nunca, a gente gostaria da colaboração de vocês, para vocês nos ajudarem a compartilhar esse vídeo, para chegar àquela pessoa preconceituosa da sua família, do seu trabalho, para ver se a gente consegue fazer nossa militância de uma outra forma também, esclarecendo. Acho que isso é muito importante. Então, curta, compartilhe, indique para outras pessoas, e é isso. Tchau!